Conhecimento, eu não digo assim no fato de não saber do Evangelho. Eles podiam talvez até citar o Evangelho de cor, por serem teólogos, mas eles não conheciam a profundidade do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Eles confundem cristianismo com Cristo. E há uma diferença muito grande entre cristianismo e Cristo. Eu já vi alguns irmãos dizendo que se Cristo estivesse aqui hoje, ele não faria parte do chamado cristianismo. Nós temos uma fé, nós temos um Senhor, nós temos uma esperança, nós temos um Salvador, nós confiamos no Senhor Jesus Cristo como Filho de Deus, mas nós não temos um movimento chamado cristianismo. Nós pertencemos à igreja do Senhor Jesus Cristo, a igreja que é o corpo de Cristo, a igreja que ele virá um dia buscar. Eu não sei se os irmãos aqui já ouviram falar de Mahatma Gandhi. Ele foi o libertador da Índia, a grande nação da Índia. A Índia era uma colônia da Inglaterra, assim como o Brasil foi uma colônia de Portugal, que foi descoberto por Portugal, né? A Índia, ela se tornou uma colônia da Inglaterra, ela pertencia à Inglaterra. E Gandhi foi o grande libertador, foi ele que negociou, que lutou não com armas, ele não usou armas, e ele não permitiu a morte de um só homem para libertar a Índia. Este homem, Gandhi, ele compreendia 1000 vezes melhor o Espírito de Cristo do que esses chamados cristãos. Interessante é que ele dizia, muitos missionários ingleses o procuravam, queriam convertê-lo ao Senhor Jesus Cristo. Na verdade, eles queriam convertê-lo ao cristianismo. E ele dizia aos missionários que procuravam convertê-lo ao cristianismo, ele dizia: eu aceito Cristo e seu evangelho, não aceito o vosso cristianismo, aceito Cristo e o evangelho, mas não aceito o vosso cristianismo. Então nós devemos, a nossa atitude de ser revela a nossa comunhão com Cristo. Se nós dizemos que somos cristãos e queremos destruir aqueles que pensam diferente de nós, então nós fazemos parte do cristianismo, do chamado cristianismo, mas não somos em Cristo. O que Cristo ensinou foi: não resistais a ninguém. Se não é para resistir o perverso, muito menos ao homem bom, ao homem justo, ao homem honesto. Às vezes está comendo em que há controvérsias. Qual seria a nossa atitude segundo o ensinamento de Cristo? Não resistir. Nós não precisamos ganhar. Quem gosta de ganhar é o nosso ego. Ele gosta de ganhar. Ele quer ser sempre o vencedor. Mas se nós nos entregamos verdadeiramente a Cristo, espiritualmente a Cristo, se somos realmente novas criaturas em Cristo, nascidas de novo, nós não precisamos ganhar de ninguém, não precisamos vencer ninguém. Nós podemos ter os nossa fé, podemos ter as nossas convicções, mas se for para disputar, a nossa posição é um passo para trás. Não
há necessidade de entrar em questão. Não resistir ao perverso. É uma ordem que visa diretamente o indivíduo e não a instituição a que ele pertence. Aqui nós pertencemos a uma instituição, uma igreja local. Se vier uma ordem da igreja local, se vier, estou falando que vem, uma ordem da igreja local, resista. Não deixem fazer isso. É uma atitude do indivíduo. Não podemos colocar a culpa em ninguém. Olha, eu queria resistir, mas eu fui obrigado. Não é assim. É nesse ponto que nós temos os nossos direitos. Falando em direito, nós gostamos de proclamar, né, que todos nós temos direitos garantidos. Em nossos dias, o número de direitos reivindicados vem crescendo a cada momento. Existe o direito das mulheres, existe o direito dos idosos, existe o direito dos trabalhadores, direito das crianças e direito de muito mais direito. Essa preocupação excessiva com os próprios direitos, ela vem do egoísmo. Quem quer ter direito demais, quer lutar pelos seus direitos, é porque tem um ego forte, está sendo dominado pelo seu próprio ego. Quando a nossa preocupação suprema é manter que aquilo que nós pensamos que é nosso direito, manter, né? Esse é meu direito, eu quero manter isso. Podemos, com essa posição firme nesse sentido, nós podemos acabar atropelando tudo que fica no nosso caminho, inclusive os ensinamentos do Senhor Jesus Cristo, inclusive a lei de Cristo, a lei de Cristo, que é a lei do amor, a lei da não resistência, a lei da aceitação, a lei da mansidão, a lei da misericórdia, a lei do humilde de espírito, humilde de coração, como diz todas aquelas bem-aventuranças do Sermão do Monte. O respeito pelo direito e bem-estar dos outros deve preceder o que eu acho que são os meus direitos. Primeiro, o direito dos outros, depois, os meus direitos. Eu não estou querendo dizer isso que nós não temos direito nenhum. Temos sim os nossos direitos adquiridos. Só que nós não precisamos lutar. E essa luta aqui, ela fala mais assim da luta pessoal, né? A luta pessoal, pessoa com pessoa, certo? Porque às vezes eu tenho, por exemplo, eu tenho um direito de aposentadoria. Trabalhei tanto tempo, tenho direito adquirido de aposentadoria. E às vezes aquela empresa não quer dar a minha aposentadoria. Não é nesse sentido que eu estou dizendo, que nós não precisamos lutar por esse tipo de direito. O direito que eu estou falando aqui é o direito assim, de eu levar vantagem, de eu ser o vencedor, de eu estar com a verdade. Eu sei, vocês não sabem. É assim que tem que ser. Eu quero que seja assim. É esse tipo de resistência que nós não devemos ter. Quando os direitos vêm em primeiro lugar, a justiça acaba ficando em segundo lugar. E quem que deve vir em primeiro lugar? O nosso direito ou a justiça, que é o direito de todos? Então, o nosso cuidado. Paulo, voluntariamente, ele anulou os seus direitos. Por que causa? Pela causa do Evangelho. Ele anulou todos os seus direitos. Um dia, passando em frente a um
fórum, não foi aqui em Londrina, não. Eu li na parede de um fórum a seguinte frase: o supremo direito é a suprema injustiça. A pessoa que escreveu aquilo tinha algum conhecimento disso que nós estamos falando. O supremo direito, o direito acima de tudo, é a suprema injustiça. A justiça tem que vir antes do direito. Quem reclama todos os seus direitos pessoais, ele está agindo em nome do seu ego. Mas quem pratica a justiça, ela está agindo em nome de Deus. É questão de reação, é questão de agir. Se a minha ação é sempre na luta pelos meus direitos pessoais, tudo aquilo que eu julgo ser meu direito, eu estou lutando, estou trabalhando em nome do meu ego, e não do meu espírito, do meu ser interior. Mas quem pratica a justiça, quem coloca a justiça em primeiro lugar, que a justiça seja feita, mesmo que eu tenha que tomar prejuízo, ele está agindo em nome de Deus. Por que estou falando isso? Fazendo essa longa explanação sobre o direito dos homens. Por que estou falando isso? Porque este é o espírito do Sermão da Montanha. Segundo o Sermão da Montanha, os nossos deveres vêm antes dos nossos direitos. Antes dos nossos direitos, vêm os nossos deveres. Não é esse o pensamento do homem comum, mas esse deve ser o pensamento do cristão, daquele que crê em Cristo, daquele que conhece o Evangelho, daquele que conhece os ensinamentos de Cristo. Nesse texto que nós acabamos de ler, acho que vai dar tempo,